Está no ar o programa Momento de Oração, ligando o nosso espírito ao Pai Celestial. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 6 da Vida Espírita, Escolha das Provas, pergunta de número 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Resposta: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores aos destes. Comentário de Allan Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último grau da escala espiritual. Que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra? Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Mensagem da companheira Eliane Tavares Freire, residente em Aracaju, Sergipe. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas supondo que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento, com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir. A Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhes mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela,
Segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Ave Cristo. Em nosso atendimento fraterno, registramos os seguintes pedidos de prece. A ouvinte Priscila Bristol, em mensagem dirigida ao programa, pede a providência divina, a realização de um milagre de ordem financeira em sua vida. A ouvinte Ana Carolina, de Belém do Pará, pede preces para o espírito Bárbara Reis de Matos, sua mãe, que há 31 anos fez o seu retorno à pátria espiritual. Pede também para Amanda Paz Ribeiro do Vale, completando também 34 anos de seu regresso ao mundo dos espíritos. A Ana Carolina pede a todos os ouvintes que neste momento de prece mentalize essas irmãs, enviando a elas vibrações de paz e serenidade espiritual. A ouvinte Sueli Jado Canha, de Araçatuba, São Paulo, continua pedindo vibrações de saúde para sua amiga Maria Helena de Souza, que se encontra no município de Pimenta, em Minas Gerais. Ela vem se arrastando com sérios problemas de saúde, razão pela qual pede as nossas orações em seu benefício. Trata-se de uma pessoa proativa, dedicada aos trabalhos assistenciais do Centro Espírita local, onde vem se dedicando com muito amor em favor dos outros e agora precisa da nossa ajuda e apoio espiritual. Vibrações para os ouvintes. Ângela Borges, que roga a espiritualidade, amparo para todos nós. E Gilberto Silva, o mais recente integrante da nossa rede social. E agora, os pedidos de prece da companheira Gleice Lionda, residente em São Paulo, capital. Com os nossos corações unidos e com o pensamento levado a Jesus, rogamos ao nosso amado Mestre pelo acolhimento dos pedidos de preces que iremos ler e por todos aqueles que estão sendo efetuados neste instante. Temos um pedido de preces da Carolina Nunes, que pede preces para o seu avô, Danilo Prior de Castro. Pedimos prece também para a Márcia Dias de Alencar Marques. A Karine Mioto pede preces para a saúde de Eledir Adelar Mioto. Vamos envolver em muita luz João de Sales Tibúrcio. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. As pessoas cujos nomes foram citados em nossos pedidos de prece recebem neste momento as nossas vibrações na força dessa corrente de oração, em nome de Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições,
a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.